5, 4, 3. É isso aí, muito boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui simplesmente com ele que foi considerado por mais de 20 anos um dos maiores bateristas, aliás, o maior baterista do Brasil, o único baterista que entrou na top 5 aí da famosa e renomada revista Modern Drummer. Simplesmente o filho do seu Bertouro, da Dona Maria da Glória, o grande Aquiles Priester. Isso aí. Bem-vindo, Aquiles. Eu não sei como que é o teu nome aqui no seu programa, mas eu conheço ele, né, lá da turnê do Noturno, quando a gente fez uma tour pelo Nordeste e ele foi para vender o merchandising, né? Isso. E aí lá ele ganhou um apelido muito especial, que eu não sei se eu tô autorizado a falar, né? Mas... Não, pode falar. Posso falar? Então lá ele era conhecido como Pinóquio. Então, você que me deu esse apelido, inclusive, né? Não é? É Era verdade. conhecido. O Aquiles que inventou lá Pinóquio, Pina e ficou. Começou como Pinóquio, mas aí ele virou Pina porque era um nome muito grande. Na estrada tem que ser curto, tem que ser rápido, objetivo. Da onde que você tirou esse apelido pra falar nisso, na época, que eu não lembro? Cara, é que na época você era bem magrinho, né? Perna seca, assim. Então, pô, quando eu te vi, assim, a primeira imagem que eu linkei, assim, foi o Pinóquio, né? Aquiles, vamos lá então. Vamos contar um pouco da sua história desde o começo, como que foi lá onde você nasceu, porque poucas pessoas sabem, mas o Priester é um sobrenome alemão. É. Então, mas você nasceu na África do Sul e é brasileiro. Olha que mistura muito louca. Então, e recentemente, quando eu fui fazer o meu... Porque assim, eu nasci em Otjo, no sudoeste africano, né? E aí esse é o nome da cidade que consta no meu passaporte brasileiro e também no meu registro de nascimento. Quando eu fui fazer o passaporte americano, né, e eu fiz o passaporte americano com urgência, porque eu tinha que viajar para fazer turnê com o OSP. Então, assim, eu fui fazer a entrevista na parte da manhã e na parte da tarde, eles falaram assim, ó, se nada der errado, amanhã teu passaporte, ele tá pronto. E amanhã era sexta-feira e eu viajava na próxima terça. Uau. Entendeu? Mas assim, mas porque assim, eu tinha mais tempo para fazer o passaporte, só que assim, quando você tem uma viagem programada a trabalho, negócio e tal, que tem como você provar isso, tem uma forma de você conseguir o passaporte em 2 dias. Então, eu, ao invés de arriscar fazer o passaporte em tempo normal, porque estava levando tipo 6 a 8 semanas, me orientaram, é melhor você fazer o passaporte expresso, entendeu? Porque como você tem esse negócio, então acho que vale mais a pena e é mais seguro. E foi aí que eu fiz. Aí quando eu cheguei lá, me disseram assim, se não te ligarem hoje à tarde é porque tá tudo bem, amanhã, 1 da tarde, você pode passar aqui e pegar teu passaporte americano. E aí me ligaram à tarde. Nossa. Me ligaram para me falar o seguinte, olha, Aquiles, a gente viu aqui, mas no Atlas atual, né, onde você nasceu não faz mais parte da África do Sul, entendeu? Então agora, pra gente atualizar, você nasceu na Namíbia. Então, mas aí você tem a opção de deixar como era, ou você pode atualizar. Aí eu falei assim, cara, é a primeira vez que tá acontecendo isso de atualizar o local de nascimento. Então, eu não tenho uma ideia. Eu tenho assim, a minha vida inteira, eu sempre falei que eu nasci em outro sudoeste africano, entendeu? Mas assim, se for melhor para o negócio, né, estar atualizado é só você me falar. Ele falou assim, olha, eu acho que seria melhor você se atualizar. Então, hoje em dia, eu nasci na Namíbia, mesmo não tendo nascido lá na época que eu nasci, entendeu? Caraca, meu. Então, hoje você não é mais africano, você é... Não, eu continuo sendo africano, mas Sim. De uma outra parte, entendeu? Namíbia. Namíbia agora. Então, pela primeira vez, estamos aqui descobrindo que Aquiles É a primeira vez o Aquiles Priester da Namíbia. Da agora. Namíbia. Diferente. Não, bacana. Aquiles, eu queria abordar um pouquinho a sua vida pessoal, porque assim, eu percebi pela sua história, pela sua trajetória desde muito cedo, cara, você é um empreendedor nato desde praticamente muito novinho. Você sempre influenciava as pessoas,
Tem até o campo do Aquiles lá, que depois a gente vai falar também. Você, quer Aham. dizer, você fez diversos movimentos em toda a sua vida Uhum. que movimentou as pessoas à sua volta. É. O passo número 1 aqui. Como que foi crescer numa família com 9 pessoas? Porque assim, o seu comecinho foi bem Bem hardcore. hardcore. Foi Aham, nível é. heavy metal já. É. Como que foi crescer numa família com 9 pessoas e depois ainda teve a ausência do seu pai? Como que foi esse período na sua vida? Cara, assim? É engraçado assim, porque hoje, quando uma pessoa tem 2 filhos, né? Atualmente, tipo, eu tenho 2 filhos, então a preocupação e o trabalho de você criar bem 2 filhos é completamente diferente do que nos anos 60, 70, né? Eu sou de 71 e os meus irmãos vieram um pouco antes. Então, eu acho que naquela época, pelo fato da gente ter morado, eu passei boa parte da minha infância e adolescência em Foz do Iguaçu, onde era uma cidade nova para todos nós. E quando a gente chegou lá, a gente fazia muita coisa na rua, né? Então tinha aquele negócio de chega na escola, ou você já comeu na escola, ou você come rápido em casa, e aí você já sai à tarde com os teus amigos e volta só à noite. Então a gente se acostumou com esse negócio. Então, assim, muitas pessoas falam assim, puta, como que teus pais conseguiram criar 9 filhos, né? Eu sempre falo assim que cada um meio que se criou, né? Porque além da gente ter diferença de tipo 2 ou 3 anos para cada um tinha a sua turma, entendeu? Não tinha ninguém. Eu acho que os únicos 2 irmãos assim que eram da mesma turma era o Demétrios e a Dalila, porque eu acho que eles tinham 2 anos só de diferença. Eu tinha uma turma, o John tinha outro, o Sansão tinha outro, o Davi tinha outra turma, e o Hércules, ele era muito pequeno, então ele não tinha turma nenhuma ainda, né? Então, assim, eu costumo falar assim que cada um meio que se educou e cuidou da sua forma de ver a vida, né? Então, assim, todo mundo teve praticamente as mesmas oportunidades de escolher caminhos certos ou errados, com vício ou sem vício, bebida ou sem bebida. Então, eu costumo falar que a minha família, cada um fez a sua escolha, assim, entendeu? E a gente passava muito tempo fora de casa, né? Então, a minha mãe ela não tinha esse negócio de avisa quando você chegar lá, avisa quando você for sair. Sim, Pô, sim. eu me lembro de uma situação aqui que eu quase morri afogado no rio Itaipu, perto da Ponte da Amizade. Porque a gente foi nadar lá e a gente costumava ir nadar em rios, assim, ou a gente ia jogar bola e tal, e a gente saía numa turma de amigos, né? E aí eu me lembro que uma vez a gente foi, e aí um amigo mais velho falou, ó, não vai muito pra lá, fica mais na beira aqui, porque a correnteza pega e leva, né? A correnteza, pra quem não sabe, é onde o rio te arrasta pra dentro, e aí ele te afoga, né? Sim. E aí, cara, por muito pouco, assim, eu entrei nessa parte. Mas, cara, comecei a me afogar e tal. E aí eu consegui sair e comecei a gritar, socorro, socorro, tô afundando. Aí esse outro cara que foi maior foi lá e me tirou, me puxando pelo cabelo. Então, ali eu acho que eu tinha tipo de 7 para 8 anos. Então, por pouco, a gente não tava nem levando esse papo aqui. Nossa, então por pouco que nós não tivemos aí simplesmente a lenda viva aqui de Twister. Porque isso é pré-história, né? É pré-música. É pré-música ainda. Eu comecei a me interessar por música durante o Rock in Rio de 85, né? Quantos anos você tinha na época em que quase morreu afogado? Tipo, de 7 para 8 anos. Nossa, muito novo. Muito novo. Então, só pra você ver, né? Pô, hoje em dia, um filho de qualquer pessoa com 7, 8 anos não vai nem no shopping, nem na casa do vizinho. Não pisa nem descalço no chão de casa. Exatamente, né? Então, assim, as coisas mudaram muito, né? E naquela época, assim, muitos amigos, né, começaram a fazer escolhas próprias, né? Tipo, quando você trabalhava na Ponte da Amizade, você tinha vários trabalhos que você podia fazer. Você tinha um trabalho certo, que você ia ser bem mal remunerado, e tinha o trabalho errado, que você nem sabia o que você fazia, o que você levava, mas você só tinha que atravessar a ponte. Você alguém colocava uma mochila lá nas tuas costas e falava, vai e não para, entendeu? Então você nem sabia o que estava lá, e eles sempre falavam assim, você nunca abre a tua mochila. Né? Eu sei porque me disseram isso, né? Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito
muito cagão com as coisas, tipo, sempre tinha um eco, assim, de faça a coisa certa, porque eu tinha muitos exemplos de quando eu era pequeno do que era errado. Então, desde muito pequeno, eu sempre soube, assim, o que não fazer, o que eu não quero pra mim, como que eu não quero ser, entendeu? Então, pra mim, isso foi muito mais claro, assim, tipo, o que eu não quero ser como pessoa do que o que eu quero ser. Então, pra mim, foi sempre mais uma escolha de não faça isso, porque isso não vai te dar bons resultados. Entendeu? Bacana. Então, muito interessante. Foi sempre assim, né? Como a gente não tinha muito poder aquisitivo e as coisas eram muito difíceis, né? Depois que eu comecei a me interessar por bateria, por causa do João Baroni, em 1985, eu montei uma bateria de lata no fundo de casa, né? E aí eu me lembrei disso ontem lá no meu workshop que eu fiz em Bebedouro, que no meu documentário o meu irmão falou assim, não, o Aquiles sempre teve esse jeito assim, mesmo que a gente morasse numa casa muito simples, que não tinha muita condição de manter as coisas limpas, ele sempre dava um jeito das coisas dele, as poucas coisas que ele tinha, as fitas cassetes e tal, ele sempre dava um jeito de guardar de uma forma muito única no meio daquele caos que era a nossa casa. Então, a gente sabia que aquele baú que ele tinha feito, eu fiz um baú uma época, entendeu? Que eu fui numa marcenaria porque não tinha armário em casa. E eu queria ter um lugar para eu guardar as minhas coisas, que não pegasse poeira. Então, eu fui até uma loja de imóveis lá e pedi pro cara se dava para ele fazer um baú, assim, para eu guardar minhas coisas. E eu era muito novo ainda, né? Tinha uns 14 anos. Eu falei assim, mas para que você quer isso? Não, porque eu quero guardar minhas coisas, porque lá em casa a gente mora 5 irmãos dentro do mesmo quarto, né? Então não tem muito espaço e eu sou o menor que dorme naquele quarto, então eu preciso de um espaço. Aí o cara ficou meio com dó de mim, assim. Falou assim, mas você tem dinheiro para fazer? Ele falou, não. Eu falei, dinheiro eu não tenho, mas eu posso juntar coisa velha, vender, e aí eu posso te pagar as madeiras, né? Ele falou, cara, eu vou te fazer então isso com uns pedaços de madeira velha que eu tenho, vai ficar meio remendado, mas vai ter. Vou até botar até uma fechadura, porque daí, se você puder, no futuro, você compra um cadeado e você põe ali, né? Eu nunca usei o cadeado, né? Porque eu estava em casa, mas assim, foi meu primeiro local que eu tinha para armazenar as coisas que eram importantes para mim, né? Naquela época. Então, o meu irmão lembrou disso e lembrou também que mesmo a minha bateria de lata tendo sido montada em cima de terra, que era como era nosso pátio, né? Chão batido, chão e terra vermelha. Eu sempre, depois que acabava a prática, eu varria em volta da bateria, assim, porque a minha bateria era embaixo de uma parreira. E caíam algumas folhas ali que ficavam em cima da bateria e tal, e aí eu sempre limpava, né? E de tempos em tempos chovia. E aí como a minha bateria era de lata, daquelas latas pote de sorvete, que a lata é embaixo e é papelão assim na volta, aí estragava a minha bateria. Aí eu tinha que voltar na sorveteria, pegar novos potes para daí montar minha bateria outra vez. Caraca, aqueles então, desde cedinho você já se virava com o que tinha, com o que podia e sempre do melhor jeito possível, organizado pelo jeito. Organizado, é. Então, isso é uma coisa... A disciplina sempre fez parte da sua vida, sempre né? fez, cara. E assim, eu posso te dizer assim, que nem minha mãe, nem meu pai, eles nunca foram muito disciplinados, assim, sabe? Dentro da realidade que a gente vivia, que eu me lembro, assim, não era sempre muito bem organizado. Eu acho que nesse negócio de organização, eu me identifico mais com a minha irmã, com a minha única irmã, né? A Dalila. E a gente meio que tem um estilo, assim, pessoal muito parecido de ver o mundo, sabe? As duas personalidades são bem fortes, pelo jeito, então. Se é igual... São. Bem... Eu posso até falar que ela é até bem mais forte, assim. Ah, mulher, eu imagino. Porque eu acho que ela é de aquário, né? E aí dizem que as mulheres de aquário são duras na queda. Assim, Aquiles, é bem interessante que desde cedo você sempre desenrolou suas coisas. Você nunca viu o limite que te era imposto pela sua condição.
você sempre pegava o que tinha e buscava fazer algo dentro do que você tinha, mas sempre buscando algo a mais por fora. Você, inclusive, um pouco mais tarde, chegou a ser jogador de futebol, né? Que pouca gente sabe, quer dizer, quase que nós não temos aqui o Aquiles baterista e poderíamos ter um Aquiles jogador. E diz a lenda, segundo o seu livro, as histórias que a gente ouve por aí, que você jogava muito bem. Cara, eu jogava super bem. Zagueiro, né? Zagueiro, É a sua cara mesmo. Zagueiro brutão. Eu tinha uma dupla de zaga, né? Que era eu e o Silvio, meu grande amigo Silvio Gonzalez. E a gente continua amigo até hoje. Então, todas as vezes que eu vou pra Foz, a gente bate bola lá com a galera. A gente faz alguns shows algumas vezes com a galera que tocava no Traje a Rigor Júnior. Cover atrás, né? Cover. Então, tipo assim, eu mantive muito forte essa minha raiz, assim, pra nunca esquecer dos valores importantes da minha vida, entendeu? Do que realmente sempre importou pra mim, né? Então, todas as vezes que eu vou pra lá, tipo assim, porra, eu me reconecto com aquilo que tem de mais importante na minha vida, né? Que é tipo assim, olha o que você tinha e o que você fez. Imagino que voltar pra lá signifique praticamente você abandonar o Aquiles Priester artista, músico famoso, e voltar a ser o Aquiles pessoa, né? Cara, é muito engraçado assim, porque assim, eu até hoje, eu nunca consegui separar assim, esse aqui é o Aquiles Priester artista, esse aqui é o Aquiles pessoa. Pra mim é uma coisa só, e muitas vezes tem muita gente que, quando me conhece, eles têm uma impressão assim, que eu deveria ter um outro tipo de personalidade pelas conquistas que eu já tenho. Mas eu não acho isso nada demais. Tudo que eu já fiz, eu não acho isso incrível, eu não acho isso fora do comum, mas eu respeito muito, especialmente por causa da trajetória que eu tive, né, cara? Eu saí de Foz do Iguaçu aos 17 anos, de 16 para 17 anos, então eu era um cara muito popular lá na escola, né? Eu era um cara que eu tava no time de futebol da escola, tava no grupo da fanfarra, tava no grupo de breakdance, tava no grupo de funk, que a gente, sempre quando aparecia uma moda de alguma coisa, a gente se metia nisso e fazia, e eram essas 4 pessoas, né? Eu, Silvio, o Volmir e o Christian, que eles estão bastante citados aqui nesse livro, né? Então, assim, eram 4 pessoas que faziam tudo juntos, né? Então, assim, esse negócio que você falou, assim, que muitas vezes você canalizava a tua energia para que as pessoas acreditassem naquilo que você estava fazendo, começou já nessa época, né? Que, tipo assim, quando a gente tinha que ir para a primeira TV que apareceu em Foz do Iguaçu, que foi a TV Naipi, que era uma afiliada do SBT, lá na época. Tipo, a gente bateu na porta, os 4 meninos lá, falando, cara, a gente é uma banda, a gente é 14 para 15 anos, a gente é uma banda, a gente dubla o Traje a Rigor, a gente queria saber se vocês não têm espaço pra gente aparecer aqui, né? Aí a emissora tava começando, então eles não tinham nada na grade. Então a gente acabou virando, tipo, atração semanal quase lá, entendeu? E aí era muito legal, assim, que a gente tinha que sair das nossas casas, levando a bateria que a gente tinha naquela época, que era uma bateria que tinha um bumbo só, uma caixa e um prato com uma regulagem. E aí a galera da banda me ajudava a levar isso, né? E a gente tinha umas guitarras de pau que a gente tinha feito, e a gente ia lá pra televisão e dublava, tipo índio, fazendo isso. E aí, cara, a gente fez praticamente todas as músicas do disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia, lá. E aí teve uma vez, que eu não me esqueço, porque a minha memória é muito boa, teve um cara chamado, o baterista de uma banda chamada Sinal Fechado, de São Paulo. Ele tava na grade daquele mesmo dia, quando a gente ia dublar. E aí, quando a gente acabou o nosso número, ele chegou e falou assim, nossa, que legal, vocês têm uma banda do Traje a Rigor, cara. O Roger é meu amigo, ele é muito... Aí a gente ficou assim, caralho, o cara é amigo do Roger. Eu vou falar de vocês pro Roger, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de saber que temos meninos tão novos fazendo mímica, né? Que era o que a gente fazia naquela época, né? Então, cara, a gente fazia todas as coisas desse jeito, e aí, quando a gente saía da emissora carregando
os instrumentos voltando para casa, todo mundo já tinha visto. Olha lá os meninos que estavam na televisão. Aí no dia seguinte, a gente tinha virado celebridade lá na escola, né? As meninas falaram, nossa, eles foram lá, o Aquiles, o Silva, vamos... Naquela época não tinha esse negócio de vamos fazer uma foto, né? Me dá um autógrafo, ou então assina o meu caderno de confidências. Essas coisas que tinham naquela época, né? Então, assim, era uma época que era muito verdadeira, saca? E eu tenho cartas que a gente recebeu em apresentação naquela época até hoje guardado. Então, eu tenho uma caixa... Que ano isso daí? Hã? Que ano isso daí? Isso foi 85, 86. O Traje a Rigor aconteceu durante 85 e 86. E quando o Traje lançou o disco Sexo, que era de 87... Aí eu até falei, pô, vamos dublar de novo. Os caras, não vamos dublar mais não, tal. Aí a galera tava começando a tocar já, e aí eu tava começando, num dos programas de televisão desses aí, uma menina da escola que tava organizando uma gincana, ela falou, eu quero que vocês voltem lá. Aí eu falei, mas a gente não tem mais música, a gente já fez tudo, né? E também, pô, a nossa batera... né, tipo, eles já reclamaram muitas vezes que a gente foi só com um pedaço de batera e tal. Aí a menina falou, não, eu sou amigo de um pessoal de uma banda, e aí eles vão levar uma bateria completa pra vocês tocarem lá. Falei, porra, legal. Aí quando a gente chegou lá, tinha um ônibus lá na frente dessa banda, o nome da banda era Tropical Band, e aí os caras montaram a batera. E eu nunca tinha tocado com bumbo na minha vida. Né? Nunca. Completa nunca, né, nessa ocasião. Exatamente. Eu tocava só com as duas mãos, né? Igual chacrinha. E aí, cara, quando eu vi o bumbo assim, eu olhei pros caras da banda, assim, pro Silvio, pros caras, falei, cara, ó, dá pra tocar Inútil, né? E Inútil era tu, tatu, tu, tatu, tu. Não, tu, tatu, tu, tatu, tatu, tu, tatu, tu. Começava assim a música. Aí eu fiz, né? Tocando na caixa, porque não tinha nem o... Não era o chimbal junto, era só bumbo e caixa, o padrão. Aí eu toquei assim, o Silvio falou, caralho, meu, igual o disco, ficou legal isso aí. Então assim, foi a primeira vez que eu tive acesso àquilo. E aí aí quando a gente foi fazer a dublagem, eu fazia as viradas e tal, tudo tocava nos pratos, mas não tocava no bumbo porque eu não tava acostumado. Aí esses caras da banda falaram assim, ô Menudo, todo mundo naquela época, que era novo, assim, 15, 16 anos... A galera chamava de Menudo, né? Porque tinha aquela sucesso do Menudo naquela época. E o Menudo foi uma banda que todos os meus amigos a gente odiava muito, porque as meninas só queriam saber deles. Mesmo sabendo que nunca iam ter acesso a eles, elas não queriam dar bola pra mais ninguém, a não ser os Menudos, entendeu? Então a gente ficou muito puto naquela época com os caras. E aí eu me lembro que ele falou assim, cara, você leva jeito pra tocar batera, meu. Porque você não vai lá no bar hoje à noite lá, que a gente tá precisando de batera, né? Falei, lá no bar hoje? Falei, vamos lá, né? Vamos lá, Silvio, lá? Vamos lá, então. Aí os caras montaram a batera, levaram, e aí umas 7h30, eu e o Silvio a gente foi. Chegamos lá, os caras estavam jantando, numa puta de uma mesa, assim, com um monte de refrigerante, Coca-Cola, coisas que a gente não tinha acesso, né? A la minuta e tal. A sua realidade ainda não era isso. A minha realidade, né? Não era aquilo ali, né? Eu me lembro que quando a gente ia pro carnaval... Lá no Country Club, em Foz, assim, a gente ia fantasiado de punk, né? Utilizando coturno e tal, tudo. E aí a gente ficava embaixo da mesa dos playboys, assim, só esperando os caras pedir Coca-Cola, batata frita e tal. Aí o cara ficava ali na ponta, né? Botava aqui e tal, dava umas petiscadas ali e ia pular ali pra olhar as meninas, porque ficava aquela roda de carnaval e a galera em volta ciscando, né? Quando os caras viravam as costas, a gente ia por baixo da mesa, assim, pegava assim umas batatinhas fritas, pegava a Coca-Cola. Aí a gente falava, quantas Coca você bebeu já? Eu bebi 4, e você? Bebi 3, bebi 6. Então era esse negócio, mesmo sem vontade, você falava assim, eu quero aproveitar tudo que é possível, porque na minha casa não tem isso, né? Então, era assim que a gente se divertia. Aí, quando a gente chegou lá, a gente jantou, os caras deixaram a gente jantar, e os caras falaram assim, pô, parece que vocês não comem há muito tempo. Eu falei, comida boa assim é difícil, né? Então, a gente comeu aquilo ali, os caras falaram assim, e aí, vamos lá, Menudo? Vamos atacar? Eu falei, mas tem gente aí no bar, né? A gente não ia ensaiar e tal, vocês não iam me ensinar, né?
ensina no palco, vem cá comigo. Aí o cara foi e falou, ó, senta aqui do lado. Aí o batera, que era o Lô Silva, ele me ensinou 4 padrões. Não, me ensinou 3 padrões. Ele falou, ó, Menudo, presta atenção, tudo que a gente vai tocar vai ser um desses 3 aqui. Pop romântico, aí era uma levada simples, né? Tuts, tá, tuts, só que no aro. Tuts, tá, tuts, tix, tuts, tá, tuts. Aí ele falou assim, presta atenção, você já sabe tocar a mão. Então aí, enquanto os caras tocavam, eles estavam tocando já, entendeu? E eu sentado, só que eles tocavam bem baixinho, né? Então, os caras estavam tocando tal, fazendo som, ele falou, ó, isso aqui é RPM, isso aqui é Rádio Táxi, isso aqui é Ultraje, isso aqui é Titãs, e ele ia me mostrando. Pop rock, você só, ao invés de tocar no ar, você toca na caixa. Aí vai ficar tá. Aula rápida de batera com Aquiles aqui, então. Assim. E aí, ele falou assim, e aí a gente chama de rock envenenado. Tá. Aí de vez em quando você pode variar uns padrões de bumbo. Tá. Esse aqui é o rock envenenado. Não se preocupa com virada. Virada só atrapalha. Conduz a música, leva o groove. E foi assim que eu aprendi. Literalmente com tudo rolando, acontecendo. E aí eu me lembro... Com barulho em volta e você aprendendo ali já... Ali na, tipo assim, na prática mesmo, né? Porque assim, ele era o dono da banda, então ele meio que montava o PA e ele não queria tocar a bateria, ele queria ficar em volta, vendo o movimento, ver o que estava acontecendo. Sentindo tal. A galera. Tal. E os 2 filhos tocavam, um era o baixista, guitarrista, e os 2 cantavam. O nome do baixista eu lembro, que era o Chico, mas o nome do guitarrista eu não me lembro mais. Mas esses caras foram a minha primeira banda profissional, assim, que eu podia ganhar dinheiro. Só que eu não ganhava porque eu estava aprendendo, né? E aí eu me lembro que a gente, depois daquele bar onde a gente estava aprendendo, a banda foi pro Speedway. E aí eles falaram assim, agora, Menudo, o seguinte, Speedway é um negócio, é o point, entendeu? Era na JK e a gente tinha que tocar até 1 da manhã, todos os dias, de quinta a domingo. E eu estava no primeiro ano do 2º grau, na época, estudando no Monsenhor Guilherme, na escola, que era tipo umas ruas para baixo ali do Speedway. Então, durante o recreio, que era quando todo mundo ia jogar bola, ou ia jogar basquete, ou futebol, ou vôlei, qualquer coisa, handebol também que a gente jogava, eu ficava dentro da sala, dormindo para me recuperar da noite passada, porque a gente entrava às 7, né? Então, assim, de quinta a sexta, eu tava sempre quebrado, né? Porque eu ia tocar e aí eu chegava arregaçado na escola. E aí, aos poucos, eles foram me dando uma grana, né? 15 cruzeiros e tal. Aí minha mãe começou a achar legal. Falou, pô, agora você tá tocando e tal, mas não esquece dos seus estudos, tal, que é uma coisa importante. E aí foi assim que eu comecei na prática, né? A receber alguma coisa. E aí, no final daquele ano, os caras iam voltar para a cidade onde eles eram, que era mais no norte do Paraná, ou mais no centro, eu não me lembro. E aí eles foram até minha casa, os 3, para pedir autorização para minha mãe para me levar junto. E eu tinha de 15 para 16 anos, né? E aí eles falaram, não, você tá louco, não, você não pode. Não quis deixar quase que... Não, então, aí assim, o meu irmão mais velho, né, que tava em casa, o Demetrios, e a minha mãe falaram assim, cara, a gente não pode deixar você levar, porque a gente não pode deixar você ir, porque a gente nem sabe onde que tá o pai agora. Vai que o pai volta aqui, aí a gente fala, onde é que tá o Aquiles? O Aquiles saiu com uma banda por aí, não dá. Então, assim, naquela época eu fiquei muito, como meu irmão disse no documentário, eu fiquei muito injuriado, né? Tipo assim, não aceitei aquilo. Falei, pô, vocês estão acabando com a minha carreira antes de eu iniciar, né? Mas hoje em dia, não hoje em dia, mas vendo, né? Eu agradeço a eles por eles não terem me deixado indo, né? Porque eu tava começando a minha vida ali. Possivelmente eu ia ser baterista, mas ia ser um baterista de um outro segmento, né? Possivelmente eu ia viver uma outra realidade. Uma outra realidade tocando em bares mesmo, né? Fazendo aquelas coisas. Então, assim, iria existir o Aquiles Priester,
mas não esse Aquiles Priester que fez história dentro do metal, né? E o jogador Aquiles Priester, ele deixou de existir quando o meu técnico na época, o Capixaba, que Deus o tenha, ele era muito severo, né? E ele era um cara assim que ele levava o futebol muito a sério, assim como eu também levava. Então, quando eu estava com 17 anos, um pouco antes de eu me mudar para Porto Alegre, ele chegou e falou assim: Aquiles, você é um daqueles meninos que estão aqui que eu acredito que você pode ser um jogador profissional. Porque, assim, além de você jogar bem, você tem talento, mas o que você mais tem é força de vontade. Sempre antes dos jogos importantes você fica mais tempo, você fica treinando esses tiros, né? Que são aquelas 100 metros raso, rápido pra caralho, lá, ida e volta. Você cobra a falta de longe, porque é você que é o batedor, você fica até escurecer aqui. Então eu vejo isso tudo. E ao mesmo tempo você tá a fim de ser baterista, né? Você tá tocando com a tua banda. Nessa época eu já tinha uma banda lá de Foz, que foi a primeira banda de rock da cidade, chamada Estilo Livre. E aí a Fundação Cultural de Foz começou a dar maior força pra gente. Então sempre que tinha show de outros artistas, eles botavam a gente pra abrir o show, porque, pô, é uma banda local de Foz que a gente quer mostrar. Então a gente começou a aparecer em revista, jornal, tal, e o meu técnico acabou vendo isso, né? Porque ele não era um cara que ia para esses eventos, mas ele me viu lá. E ele falou assim: Aquiles, você tem que escolher, cara, o que você quer, entendeu? Porque, assim, tanto se você quiser ser jogador, eu sei que você pode, e conhecendo você, eu sei que você pode ser músico, entendeu? Só que isso são carreiras que necessitam de uma dedicação de uma vida inteira, entendeu? Se você quiser ser um excelente jogador, você vai ter que focar isso, e acho que se você quiser ser um excelente músico, você vai ter que focar isso. E foi aí que nasceu. E foi aí que eu optei, entendeu? Foi exatamente esse papo que a gente teve, foi nos Jogos Estudantis de Palotina, eu acho. Que ano foi isso? Isso foi tipo 87, 88. Então ali foi a decisão culminante para ali o foi. Aquiles Priester Falei baterista. assim, exatamente. Era como é que eu posso falar? Era um sonhador, né? Tipo assim, era o que eu queria, assim, mas eu não tinha a menor ideia de como fazer, né? E aí, quando eu me mudei para Porto Alegre, que eu fui para Porto Alegre, porque a minha irmã, ela estava noiva de uma pessoa que tinha trabalhado em Foz e tinha uma madeireira em Porto Alegre, de um grupo familiar, que eu acabei trabalhando com a minha irmã e com o Lúcio, que era o marido dela. E foi ali que eu percebi que tinha uma chance de eu fazer alguma coisa real em Porto Alegre, entendeu? E aí eu fui pra lá e foi muito difícil, né, cara? Os primeiros 6 meses, assim, depressão total, porque eu tinha uma vida muito ativa em Foz, né? Eu era muito popular dentro daquele meio onde eu vivia, né? Eu tinha um time, eu tinha a banda, tinha uma namorada. Você estava em tudo praticamente, em né? tudo, tipo assim, a minha vida era bastante agitada dentro daquilo que a gente tinha naquela época, né? E eu também tinha que trabalhar, tinha que fazer minhas coisas para levantar dinheiro, que foi assim que eu comecei, juntando ferro velho e coisas para comprar. Vendeu suco para sua mãe também, que ela fazia. Vendi suco para minha mãe, uma coisa assim. pastelzinho, coxinha, chupa-chupa. Eu fiz isso tudo. Na verdade, quando eu comecei a vender picolé de uma fábrica que era clássica lá, Sorvete Pérola, né, eu comecei a vender para juntar dinheiro para comprar um pedal de bumbo da Saema e uma máquina de chimbal da Gopi, com 2 pratos Veril. E aí eu juntei dinheiro e comprei isso. E aí a minha mãe percebeu assim, bom, se ele trabalhou e juntou dinheiro para comprar isso, ele pode trabalhar para pegar e ajudar em casa. Então foi assim que eu comecei a trabalhar. E aí eu ia para Ponte da Amizade para vender. E foi lá que eu vi os meus amigos fazendo as coisas de trazer muamba. E falar assim, pô, Aquiles, você não vendeu nada aí de pastel, tá tudo cheio aí, ó. Eu já ganhei R$50, entendeu? Naquela época, né? Cruzeiros, Já ganhei 50 cruzeiros. Pô, aí você ficava tentado. Putz, 50 cruzeiros daria para comprar um prato, né? Então você ficava tentado por aquelas coisas, mas aí vira e mexe você ouvia, ó, o menino lá caiu, ó.
o cara se meteu com tráfico, o cara foi isso. Então você ia vendo os exemplos, e aí, como eu já te falei, eu sabia o que eu não queria ser. Né? Então, você não queria, digamos que, encerrar a sua carreira nem começada ainda antes de, né? exatamente. Tipo assim, eu queria ter pelo menos chance de tentar aquilo que eu acreditava, né? E aí depois, quando eu fui para Porto Alegre, né, esses primeiros 6 meses foram muito difíceis, assim. E aí eu comecei a procurar através da escola onde que tinha estúdio de ensaio. E aí eu achei, os músicos de Porto Alegre que vão ouvir isso, vão lembrar disso aqui, tinha um estúdio da banda Razão Social. E aí eu fui lá e deixei recado no mural. Baterista recém-chegado em Porto Alegre, procura a banda, pode ser qualquer estilo. Aí eu não tinha um telefone de contato, porque naquela época, para quem não sabe, nos anos 80, assim, um telefone era mais ou menos um bem como se fosse um carro. Era um artigo de luxo total, exatamente, né? Era você ter uma linha, era grana. Então eu botava assim, ó, se você tiver interesse, deixa o seu telefone aqui abaixo. Aí deixei um espaço em branco, assim, né? Aí passei na semana seguinte, nada. Passei depois de 15 dias, nada. Depois na terceira vez, aí lembrei do nome do cara do estúdio, o Wagner. Falou assim, porra, meu, você quer uma banda mesmo, né? Você quer realmente, né? Eu falei, cara, quero pra caralho, tal, não sei o quê. Aí ele ficou sabendo de uma outra banda de lá, que tava procurando de batera, só que eles não estavam indo mais pro estúdio porque eles estavam sem batera. Aí esse cara ligou pro baixista e falou assim, ó, tem um batera aqui que acho que ele tá muito afim. E foi aí que eu encontrei minha primeira banda de Porto Alegre, foi a Lucas Iscariotes. E aí nessas bandas que eu tive lá em Porto Alegre, as bandas menores assim, já naquela época já tinha uma divergência assim, sabe, do que eu queria e do que as pessoas esperavam, os outros caras. O seu objetivo já era claro, definido. Já era claro, tipo assim, puta, vamos ensaiar direito, essa parte aqui tá ruim. Mesmo eu não entendendo o que eu tava tocando ainda, porque eu nunca tinha feito aula de música, mas eu queria fazer as coisas groovarem de uma certa forma, né? Aí a gente gravou uma fita demo e aí a gente levou no programa da Kátia Suman, que foi uma radialista que ajudou muito a cena de Porto Alegre nos anos 90 lá. E ela foi a primeira pessoa que eu não me lembro do programa, se era demo estação, era alguma coisa relacionada a demo, que ela dava espaço para as bandas que tinham fita demo. E aí ela falou no ar, porque eu ficava sempre ouvindo, né? Eu ouvia 2 programas, era o Arrasa Quarteirão, que era do Flávio Soares, da banda Leviatã, que eles tocavam mais metal, então eu ficava ligado nas coisas, né? Porque assim, naquela época, para você ter... Não era que nem hoje, né? Que tem YouTube, você entra ali, você acha tudo, né? Você tem plataformas, né? Que você acha. Lá não, você tinha o disco. Muitas vezes o cara que não tinha como tocar o disco, o cara tinha que ter um toca-fita, que era um Walkman, que era uma coisa muito comum no Paraguai, né? Então eu tinha meu Walkman, mas eu não tinha um toca-disco. Então os amigos que eu tinha, eu ia pra casa dos caras assim e falava, pô, que discos que você tem aí? Ah, eu tenho esses. Pô, na próxima vez que eu vier, vou trazer uma fita pra você gravar umas coisas novas, que eu tô cansado de ouvir as mesmas coisas. Então era assim, a pesquisa que você fazia era dessa forma, né? Com os amigos, né? E aí a Kátia Suman falou, porra, eu vou tocar um som de uma banda que eu achei muito legal o nome da banda, é uma banda assim meio pós-punk, assim, é um estilo meio indefinido, vamos tocar aqui então Sexo Maníaco, o nome da música era Sexo Maníaco. E aí, porra, eu vi aquele negócio na rádio, falei, nossa, tá acontecendo, minha música tá tocando na rádio, era uma demo só, né? E foi gravada, tipo assim, bem amador mesmo, não, caseiro. Foi tipo assim, foram 2 microfones dentro da sala, lá do estúdio Razão Social, era um mais perto da batera, para pegar um pouco mais do som grave assim do bumbo, então a gente ia testando. Aqui o microfone, aqui pega muito prata, aqui pega muita caixa. Ah, aqui ficou melhor, aqui pega um equilíbrio bom de caixa e bumbo, então não faz muita virada para não ter que achar os tons aí no meio. E aí o restante pegando o resto. E aí ela achou demais a música, achou, porque a gente gravou em 2 canais, né, só. Uau. Entendeu? Então foi uma, assim, foi uma gravação 100% orgânica, foi take one, vai. Ah, naquela época, foi, cara, não tinha o naquela que época tem hoje, não, né? não tem, tipo, Hoje as bandas, tipo,
Aí quando a gente começou a se especializar mais, e aí a gente foi gravar num outro estúdio mais bacana, que era o Canal 16 de Porto Alegre, o esquema era a banda, a base grava toda junta, né? Bateria, baixo, guitarra e teclado. Se tivesse teclado, né? Ou se tivesse 2 guitarras, então você fazia a base inteira. Aí depois tinha mais um take para gravar a voz, os backings e o solo. Então eram 2 takes, assim. Aí você gravava em cima daquele take. Então, assim, tinha que ser um take que todo mundo tivesse tocado bem, ou então um take que tivesse ficado menos errado. Então, assim, geralmente a galera fala assim, bom, se a bateria ficou bom, que é o que pulsa mais, né? E que dá o ritmo e tal, então tá bom. Se o cara deu uma... Onde era no contra, fez na cabeça o baixo, ou a guitarra não vai mudar tanto assim e tal. E a gente não entendia tanto assim naquela época, né? Então, assim, e eu tenho essas fitas demos que a gente gravou naquela época e elas soam muito bem, cara. De tempos em tempos, eu tenho ainda um toca-fita de tempos em tempos, assim, que bate a saudade. E pra quem não sabe, às vezes também bate uma bad vibe, entendeu? Hoje em dia, assim, com alguma situação musical, com alguma coisa, não pensa que isso é sempre só alegria, né? Aí você tem que buscar força lá na tua raiz, né? Porque a planta que não morre é a planta que tem a raiz forte, né? Então você busca lá na tua raiz, aí você começa a lembrar, você começa a ouvir as coisas que você tocava, você começa a ver o que você foi fazendo até chegar na fase dos seus CDs, né? Você fala assim, bom, aqui já é o Aquiles Priester fazendo, mas tem toda uma preparação para chegar naquilo. E nessa época de Porto Alegre, eu já tinha muitos problemas de confronto com a galera das bandas, entendeu? Porque os caras queriam fazer isso, queriam tocar bêbado. Eu falei, não, pô, vamos fazer isso, vamos fazer do jeito. Pô, a gente tem que ir pra São Paulo. Pô, você é um sonhador, como é que a gente vai pra São Paulo, meu? Quer dizer, Cai na real. O Aquiles, desde cedinho, já levou muito a sério a música. Acho que nunca teve a brincadeira de música com Aquiles, só um lazer, é só um hobby. Nunca, sempre foi sério. Cara, e assim, é impressionante, porque lendo a sua história, a gente percebe que esse foco seu é praticamente desde sempre. Parece tudo. que desde sempre, você sempre teve um foco assim, muito bem definido de tudo. Assim, eu acho curioso, assim, que o Aquiles Priester, ele tem um ser humano por trás que muita gente não vê. Porque assim, eu achei bastante interessante a fase em que seu pai se ausentou da família, porque ele saiu pra trabalhar e simplesmente não voltou. Ele foi pra trabalhar, daí ele falou assim, acho que eu vou comprar um cigarro ali. E aí ele foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, eu acho interessante, porque assim, ele sumiu, e eu percebo na sua história que não ficou nenhum rancor, não ficou nenhuma mágoa, ou chegou em algum momento, você levou para esse lado assim de, pô, ele sumiu e tal. Porque eu acho curioso que quando você esteve bem de vida, quando você começou a avançar na vida, digamos assim, você foi a pessoa que procurou ele e ajudou ele 2 vezes. Comprou, mobiliou a casa dele, mandou ele lá pra Foz, e mobiliou a casa toda dele 2 vezes, inclusive. Sim, não teve nenhuma mágoa. Quer dizer, esse ser humano Aquiles Priester, o homem Aquiles Priester, é um cara gigantesco. Porque poucas pessoas fariam isso. Muitas pessoas levariam pro lado da mágoa, de... Pô, me abandonou. Eu acho que é o seguinte, como a gente era muito... Como eu era muito novo, entendeu? Eu acho que, tipo, a minha irmã, pra ela foi muito mais pesado esse negócio do meu pai se ausentar, porque ela já tinha de 18 para 19 anos. Então, ela teve que abrir mão de coisas que a turma dela fazia. Tipo assim, uma das maiores mágoas que ela tem na vida foi ela não poder ter ido com os amigos de Foz pro primeiro Rock in Rio. Entendeu? Porque o dinheiro que ela ia usar nisso, ela teve que botar na casa. Então, ela meio que assumiu a casa. Então, assim, eu senti a perda do meu pai, né, a falta dele, mas não tanto quanto ela, entendeu? Então, assim, eu acho que para ela foi mais difícil passar por cima disso, né? E depois, geralmente os pais, de uma certa forma, eles têm um elo muito importante com os filhos, né? Total. Mas assim, eu tô te falando assim, como, tipo, eu via no meu pai, o que eu queria era que meu pai sentisse orgulho de mim, né? Isso é uma coisa que as pessoas, que independente do teu pai ter sido um pai ruim, que te maltratou, que te bateu, ou que foi um pai muito legal, que te
apoiou o tempo inteiro, você sempre quer que ele tenha orgulho de você. Então, muitas vezes aquela falta dele faz com que você se torne uma pessoa melhor. Tipo assim, fala, puta, esse foi um exemplo que eu sei que eu não quero ser assim. Se eu tiver um filho, um dia, eu não quero que ele se sinta da forma como eu me senti. Abandonado. Né? Abandonado, ou então, pô, todos os outros meninos, os pais iam lá nos jogos e meu pai nunca ia, entendeu? Então era assim. E aí quando ele ia, tal, aí, porra, natural que o filho fique nervoso, tal, não sei o quê. Aí você não... Quer impressionar, né? aí você não desempenhava muito bem, falou, porra, você não jogou porra nenhuma hoje. Então aí destruía você totalmente, entendeu? Então, Não, assim... Sim. Mas assim, eu nunca tive... Sempre que eu pude ajudá-lo, eu ajudei, entendeu? Mas eu costumo falar assim, cara, que o meu pai ele sempre foi uma pessoa muito única, cara, em tudo, né? Tipo, se você vê a história dele com o Adoniran Barbosa, é uma coisa assim que aquela música, né? Saudosa Isso. Maloca, aquilo narra como que eles viviam naquela época, entendeu? Isso pouca gente sabe, tipo assim, você não vem de uma família de músicos, É. mas o seu pai teve ali participação na saudosa maloca do Isso. saudoso Adoniran Barbosa, Aham. que faz parte praticamente da cultura Da brasileira. cultura essa brasileira, música. Então, exatamente. quer dizer, você não veio da família de música, mas tem essa música aí na sua história. O meu pai contou essa história, ele falou o seguinte, não, porque a gente era muito amigo e a gente morava junto, né? A gente morava no Jaçanã. E aí ele falou assim, no momento que eu tive a chance de ir para África do Sul, que apareceu a chance para eu ir trabalhar lá, isso a minha mãe me contou recentemente, ela falou assim, não, ele queria ir sozinho, ele queria me deixar com os 3 filhos que já tinha aqui, né? Que era o Sansão, o Demétrios e a Dalila. E aí tinha mais o Davi, que era do primeiro casamento do meu pai. E aí ela falou, não, eu não vou ficar aqui não, eu vou ir junto. Então ela passou todos os perrengues, o meu pai queria ir junto, porque ele sabia que não ia ser fácil, né? A mudança, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita garra, né, cara? Muita fibra. Muita A fibra. história, assim, é ela que praticamente criou vocês em boa parte da vida. Na ausência do seu pai, né? Ela foi a pessoa que se importou com os filhos e falou assim, eu vou manter eles juntos, entendeu? Mesmo tendo a individualidade de cada um, a gente vai ser família. E aí, quando meu pai apareceu outra vez, eu acho que ele ficou, tipo, de 85 até 89, fora assim, ele apareceu, a gente ficou sabendo que ele já tinha outra família. Com outros filhos, né? Exatamente. E aí esses outros filhos, que são os meus irmãos, né, de uma certa forma, eu também ajudei eles nessa segunda fase do meu reencontro com meu pai, entendeu? Porque segundo a sua história mesmo, o seu pai estava numa situação bem... Parece que ele perdeu a esposa, alguma coisa assim, né? Exatamente. Aquela que ele tinha se juntado, ele teve 3 filhos com ela, Isso. aí ela Isso. acabou com a vida dela, alguma coisa assim. Então, quer dizer, seu pai ficou ali numa situação bem difícil e quem veio para socorrê-lo... Recentemente eu ouvi uma outra versão, que tipo assim, a primeira versão que eu tinha escutado foi que ela se atirou na frente de um ônibus. E na verdade, me parece que o que aconteceu foi que ela teve um derrame. E aí ela caiu e o ônibus pegou ela. Então, são essas histórias. Mas, de qualquer forma, é uma coisa traumática, né? E aí o meu pai, já com idade avançada, se viu com 2 filhos pequenos, né? E aí meu pai, tipo assim, ele nunca teve muita paciência com filhos pequenos. E aí, de repente, ele estava numa situação daquelas que ele não tinha outra pessoa para ajudar ele como ele tinha antes, entendeu? Então, eu tenho certeza, assim, que o Bernardo e o Franz, assim, eles passaram por coisas que talvez a gente da primeira geração não tenha passado, porque a minha mãe estava junto. Faz diferença, não? Faz total diferença. E essa raiz sua é interessante que, assim, ela praticamente ditou tudo que você é hoje. Até hoje te acompanha essa raiz firme e forte, como você disse que você sempre gosta de ir para lá. E, assim, eu acho interessante que a disciplina sempre fez parte da sua vida. Então, assim, você acha que o principal motor que te trouxe até aqui, que construiu todo esse Aquiles Priester que nós conhecemos hoje nas mídias e tudo mais, esse baterista fenomenal, ser humano grandioso, tem a ver com a sua raiz? Sua mãe, seus pais, tem tudo? Tem.
Tem, e assim, eu posso falar assim, que tem muito mais a ver com disciplina do que talento. Muito mais, assim. A disciplina vem em primeiro lugar em tudo que eu vou fazer. Se você fosse se dar uma porcentagem, quanto de você que é talento, quanto que é disciplina? 90% de disciplina, 10% talento. Uau, 90%? 90%. Porque assim, eu sou regrado com coisas e assim, não existe nada que faça eu mudar. Quando você Entendeu? coloca um objetivo na mesa, é aquilo e É aquilo até o fim, até o fim. Então assim, todas as coisas que eu me programo para fazer, seja turnê, seja uma agenda, se você chegou às 3 da manhã e no próximo dia você tem que estar na estrada outra vez às 7, você vai estar e você vai ter que desempenhar o mesmo papel, o mesmo set list, atender as pessoas depois e tal. É uma parte de um processo disciplinar que você tem. e isso eu posso endossar que realmente é verídico. É Porque nós viajamos você lá, já esteve na estrada com a gente, né? Eu acompanho a Noturna e você em praticamente 3 ou 4 turnês, se eu não me engano. Assim, posso falar até com certa poesia que realmente o Aquiles é isso aí. Ele dorme no busão lá e você era bem exótico, hein? Nessas 3 turnês que eu fiz com a Noturna, lembrei agora, foram 3 realmente, você mudou bastante. Na primeira, era um Aquiles totalmente exótico, muito louco, muito louco. Como assim exótico? Eu lembro de episódios em que você, no ônibus, eu não sei se você vai se recordar. Na primeira turnê, no busão, todo mundo dormindo, do nada, simplesmente, os Aquiles começam a andar de 4 no corredor, mordendo o Thiago Bianchi, Juninho Carelli. Você se recorda disso? Eu lembro disso. Eu lembro disso com clareza. Era pra devolver a falta a raiva que o ar-condicionado, que não tinha, estava me fazendo. Verdade, aquela turnê foi terrível. A gente foi pro Nordeste sem ar-condicionado. Vocês têm noção? E aí você lembra, né? Que as primeiras datas eu fiquei dentro do ônibus, mas eu falei, cara, não dá, não consigo dormir, e se eu não durmo, eu não consigo tocar. Então aí eu tive que falar com o Quezada e com o Thiago, falar, cara, preciso de um quarto de hotel todas as tardes. Onde eu chegar, eu quero um quarto de hotel, pode ser o mais simples, só preciso de uma cama pra dormir. Senão eu não vou conseguir tocar à noite, entendeu? Mas é uma coisa física. Não tem como, né? Até porque a bateria exige um certo empenho lá, empenho físico e mental gigantesco, né? Exatamente. Tipo hoje eu vou acabar esse podcast e eu vou ir dormir. Tem que dormir, isso é disciplina sua, né? Você Exatamente. Toda vez tem dormir. Tem a sonequinha da tarde. Porque muitas vezes, assim, eu dormi pouco essa noite, né? A gente chegou no hotel às 2 e a gente saiu às 7. Então só que quando você chega no hotel às 2, você ainda tem que lavar a roupa do show, você tem que tomar banho, você tem que ligar pro pessoal de casa, bater um papo, falar como é que foi o dia e tal. Aí, se você tem tempo, você pode assistir Netflix, vai pegar no sono numa boa. Se você não tem tempo, aí você tem que pegar um livro, porque aí você pega no sono mais rápido, porque é menos luz. Verdade. Né? Então tem toda uma disciplina, tem tudo assim, tem o cardápio perfeito para cada dia que eu estou em turnê, entendeu? Então assim, na minha mochila sempre tem 1 ou 2 livros e sempre tem um computador para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu acho que é devido a essa sua grande disciplina que você fazia na ocasião algumas coisas bem exóticas. Eu lembro também lá em João Pessoa da guerra de manteiga com amendoim, lá em João Pessoa. No duplex que nós alugamos lá. Nossa, aquele dia foi muito legal. Se eu não me engano... Eu me lembro desse dia que aí a gente fez guerra com amendoim, manteiga, Coca-Cola e maionese. Aí eu falei pro Quezada assim, Quezada, melhor a gente limpar esse negócio, cara, porque a gente era tipo Airbnb, né? Sim. Aí deixou até o último dia, né? Aí ele falou assim, quer saber, Aquiles? Vamos pagar a taxa de limpeza e beleza, não vamos fazer isso não, cara, porque senão se a gente limpar isso, a gente vai deixar de ter vivido aquilo, entendeu? Eu falei, então beleza, então. Sim, seja qual for a taxa, não valeu. Com certeza não valeu. Porque eu lembro que a hidromassagem ficou simplesmente destruída. É verdade. Eu lembro claramente e aquela como piscina, se fosse ontem. E aquela piscina também. Totalmente perdida. Day off com o Noturno, a gente fazia escarcéu. Aprontava bastante, era loucura total mesmo. Aquiles, mas vamos falar um pouquinho agora do Hangar. Cara, o Hangar é a sua banda, assim, você que fundou ela desde o comecinho, né? Você que fundou, você que estruturou, organizou ela.
Como que tá o Hangar hoje? Como que você vê o Hangar para os próximos anos? Como que você pretende aí tocar com o Hangar daqui pra frente? Ou O hangar, como está? o hangar está mais parado do que água de poço e não tem nenhuma previsão assim de voltar às atividades, porque tudo que a gente já fez, né? Pô, muitas pessoas nem sabem, mas a gente fez uma turnê com André Matos. Hangar e André Matos. Hangar no disco The Reason of Your Conviction, que é o disco que as pessoas mais gostam, que é o clássico, blá, 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 blá. Com o André Matos, durante a turnê do primeiro disco solo dele, que eu acho que era Time to Be Free, as duas bandas tocando em casas vazias, 6 shows, que a gente chamou uma turnê de Metal Christmas. Então, assim, O metal brasileiro é difícil, né? cara, o metal Vamos falar a brasileiro verdade. é bem difícil. A gente costuma brincar assim, mas é uma coisa muito séria, né? Quem entrou, o portal fechou. Verdade, Entendeu? verdade. O portal fechou, assim. Eu não quero dizer assim que é completamente impossível, mas assim, é bem difícil. É bem difícil. Tanto, é só você ver o histórico das bandas que continuam em atividade, né? Tipo assim, São poucas. são poucas, mas assim, tem as bandas que estão em atividades por recurso próprio, que daí até o Hangar voltaria se aparecer um empresário e falar assim, Aquiles, eu quero comprar 10 shows do Hangar. A gente faz os 10 shows, com certeza. Mas assim, o Hangar se produzir, igual a gente fez na última tour de 2018, onde eu garantia para a banda um fixo para eles poderem sair da estrada, porque a gente ia ficar 40 dias, entendeu? Então eu não queria que eles fossem para a estrada saindo de casa sem voltar com nada garantido. Então o único que foi para a estrada com risco fui eu. E foi naquela turnê, eu queria que fosse com o Hangar, porque foi a primeira turnê do meu micro-ônibus. Então eu falei assim, não, a primeira turnê do micro-ônibus tem que ser com o Hangar. Né? E foi. Só que não foi assim tão bom. No ano seguinte eu fiz uma turnê chamada Aquiles Priester, Iron Maiden by Aquiles Priester e Os Malditos. E basicamente foram os mesmos números de shows, só que a receita triplicou, fazendo o cover do Iron Maiden. Então aí eu vi que tinha uma coisa muito errada. E aí o Hangar entrou e ficou definitivamente no Hangar. Desde então, desde 2018, há 5 anos, quase 6 agora, a gente não fez mais nenhum show. Interessante. Isso reflete muito a cultura do brasileiro, né? Uhum. Reflete muito, tipo assim, o nosso povo aqui, ele valoriza muito a música lá de fora e não valoriza os da casa. Uhum. O povo que tá aqui investindo, o povo que dá o sangue pelo metal, porque o cenário do metal é um cenário difícil, nós sabemos. Porém, a gente percebe que há uma diferença de valorização quando você traz uma banda de fora. Uhum. Você mesmo acabou de falar, a turnê com cover do Iron bombou. Bombou, Já a turnê do Hangar, quer dizer, é Miou. cultural. É. Então, assim, Não, e, cara, todos os lugares onde eu passo fazendo drum shows, né? Porque todos esses drum shows que eu faço, o ano passado eu fiz 34 drum shows. A gente lançou um disco novo com o Edu e a gente conseguiu fazer 17 shows. Eu fiz 34 drum shows, entendeu? E todos os lugares onde eu passo, que são as casas de shows, os caras falam a mesma coisa. Aqui o que vira é banda cover, é banda tributo, música autoral. Eu abro só no domingo e a despesa tem que ser por conta da banda. Agora, o dia que eu quero bombar, eu boto cover de banda tal, aí enche. Então, assim, é uma coisa cultural. É o próprio brasileiro que acaba com a cena. Como você acha que a música impacta a vida das pessoas? Porque, assim, Cara, a música, ela tá em tudo. exatamente. Entendeu? Tipo assim, desde todo ser humano, ele tem afeição por algum tipo de música. E eu não costumo julgar a música. Pra mim tem música, tem 2 tipos de música. Música que eu gosto e música que eu não gosto. Não necessariamente a música que eu gosto, todo mundo vai gostar. E não necessariamente a música que eu não gosto, as outras pessoas não vão gostar. É gosto meu. Sim. Entendeu? Então, assim, é assim. Agora, todo mundo tem a música do primeiro beijo, a música que lembra a atual esposa, sabe? A dança que mudou a vida delas. Então, por que todo mundo tem uma música que quer ser tocada na formatura, no casamento e tal? Cara, a música, ela move o mundo inteiro, entendeu? Só que o esquema digital, ele deixou
deixou o artista, né, e o compositor a ver navios, entendeu? Então, assim, a única forma hoje em dia que o músico realmente ganha dinheiro é fazendo show ao vivo. Então, se o músico que faz show ao vivo tocando a sua música não tem o público que comparece, compra o merchandising e apoia o artista, então o artista não tem mais motivo de estar fazendo turnê. Então, por isso que assim, eu consigo fazer turnês de workshops e elas serem, tipo, elas se sustentarem e eu consigo fazer um evento de bateria com 5 pessoas trabalhando. Eu, um merchandiser, um motorista, um técnico de som e um hold. E geralmente tem mais 2 ajudantes locais. Então, para fazer esse show, são 7 pessoas. Mínimo, né? Um workshop de bateria só, entendeu? E é esse mesmo número de pessoas que faria um show do hangar. Só que aí, o hangar traz mais 4 pessoas para dividir a fatia do bolo. E esse bolo, ele não existe. Porque assim, quando eu faço workshop, eu tenho um número X de pessoas. Que quando eu faço o hangar, ele deveria se multiplicar. E ele subtrai. Curioso, não? Vão menos pessoas. E geralmente, antes de essa última turnê, eu ainda fiz enquetes em todos os lugares que eu estava fazendo drum shows. Falei, ó, se o hangar vier na tua cidade, ano que vem, você traz mais uma pessoa? Você se compromete a trazer mais uma pessoa? Sim, eu trago, sim. E logicamente que depois ele esqueceu da promessa que ele fez. E é por isso que o hangar não tem plano de voltar. Interessante, você vê que a questão cultural É afeta triste. muito. É triste. É bem triste, É triste. porque o hangar era uma banda excelente ao vivo. Quem teve chance de ver os nossos shows para 30, 40, 80 pessoas aí, quando a gente estava fazendo ainda turnês, viajamos com ônibus, levando PA inteiro, levando equipamento inteiro. Passamos várias madrugadas carregando o ônibus, a própria banda, porque o contratante depois ele não mantia a palavra e os carregadores tinham ido embora, então a gente metia a mão e fazia acontecer. Mas aí chega uma hora que você fala assim, tem alguma coisa errada nessa conta, né? Eu tô voltando para casa com menos do que eu saí. E aí não faz sentido, né? Melhor você ter um outro emprego, então. Arruma outro emprego e vai fazer alguma outra coisa, né? Interessante. Vamos agora falar um pouquinho do Angra, que foi aí... Você considera a sua fase no Angra, lá no início, lá, a sua melhor fase da carreira ou não? Quando que você acha que seria a sua melhor fase da carreira? Cara, a melhor fase da minha carreira foi em 2013, assim, que eu posso falar assim, que foi um divisor de águas, foi ali que eu percebi que eu sou o Aquiles Priester, baterista. Independente de banda. É, exatamente. Foi ali que eu, naquele ano, depois do hangar ter ficado em atividade de 2007 a 2012, foi o primeiro ano que eu falei assim, galera, se vocês quiserem fazer show do hangar, marquem e me avisem. Eu vou cuidar de marcar coisas para o Aquiles Priester. Você vai cuidar do Aquiles Priester, focar 100% nele. E foi naquele ano que foi o ano mais rentável até então. Isso contando com desde Angra, tudo, desde 2001, quando eu comecei a ser profissional da música, até 2013. 2013 foi um ano que mudou a minha vida financeiramente. Foi ali que eu vi assim, você é o Aquiles Priester. E aí, se alguma banda quiser a estrutura que o Aquiles Priester leva, ok. Se a banda não suportar, então você não pode estar ali dentro. É curioso você falar isso, porque assim, você fez parte de um dos álbuns mais lendários do metal brasileiro, que é o Rebirth. Assim, não sei se você gosta dessa sua história, mas... Não, eu gosto. Mas... Eu acho que os 3 discos que eu fiz com o Angra, mais o EP Hunters and Prey, mais o Live em São Paulo, são discos clássicos. Eles são super importantes. Todos. E possivelmente, se eles não existissem, eu não teria o melhor ano em 2013. Entendeu? Assim, não estou dizendo que não foi importante. Foi, continua sendo e sempre será. Faz parte da sua história. Exatamente. É aquilo ali que está escrito. Assim, eu sou quem eu sou por causa daquele... Foi o Angra que catalisou o meu trabalho e eu sou muito, muito grato a isso. Recentemente a gente fez um show muito legal, o Xamangra,
que o Luiz Mariucci me chamou, que faz parte da primeira geração ali do Angra, e a gente tocou coisas até o Fireworks, que era a parte dele, né? E a gente tocou coisas do Xamã, então foi muito legal, porque de uma certa forma eu fui bem acolhido pelo outro lado desse Angra verso, desse mundo, sabe? Sim, E sim. eu percebi isso pelos números da minha mídia social, assim, depois, uma semana depois, antes da gente começar o show, eu tava com 272 mil seguidores no Instagram e hoje eu tô com 281 e não passou 15 dias. Então esse tipo de crescimento rápido, assim, é porque alguém que não te olhava com tanto amor passou a te admirar muito. Né? Então, assim, a gente sempre teve esse negócio de Angra, Xamã, Edu Falaschi, André Matos, Ricardo Confessori, Aquiles Priester. Então, sempre teve esse negócio da rivalidade, né? E de uma certa forma, eu estou jogando nos dois lados, entendeu? Agora, porque eu tenho minha parte importante lá do Angra, que são clássicos que a própria banda continua tocando até hoje, com os arranjos fiéis, e eu também estou tocando músicas que eu até brinquei com o Luiz e com o Hugo, quando a gente estava ali, quando eu estava falando com o público na frente do palco, eu falei, olha aqui, Luiz, imagine quando a gente iria ver isso, né? Um fã com a camisa do Rebirth e um outro fã com a camisa do Xamã, do Ritual, né? Que naquela época eram os dois discos assim que foram, tipo, como é que eu posso dizer? Eles estavam no mercado tentando conquistar o seu espaço. Essa é a forma certa de falar. De repente, dois amigos abraçados ali, eles ainda fizeram questão de falar, olha aqui a gente aqui e tal. E aquilo ali, pra mim, assim, tipo, mostrou o quanto que esse mundo e o mercado evoluiu nessa forma. Mas não é pra música nova. Sim, sim. Não é pra banda nova. É pra uma coisa que já existiu e que faz parte da vida das pessoas. Quando eu voltei a tocar com o Edu em 2017, fazia 10 anos que eu não tocava Angra. E possivelmente o Hangar foi a única banda dissidente da raiz do Angra que nunca tocou Angra. Mesmo eu tendo composições escritas no meu nome, eu nunca quis tocar Angra, porque o Hangar nunca teve nada a ver com o Angra. Não fazia sentido pra você. Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, foi tipo... É a única banda, assim, que fez parte daquela árvore, né? E nunca quis tocar nada de Angra. É curioso, porque assim, hoje, vamos falar a verdade, Edu Falaschi, Aquiles Priester, Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro, assim, são nomes de muito peso no meio do metal brasileiro, principalmente. São nomes de grande prestígio. Porque todos fizeram parte de um momento muito épico no meio do metal brasileiro. E na verdade, do metal mundial. Porque o álbum de vocês, lançado lá, o Rebirth principalmente, chegou a rodar em todo mundo com um grande êxito. Até hoje, né? Até hoje, roda com grande êxito. É um álbum lendário mesmo, vamos falar a verdade. Esses discos, eles são atemporais, né? São Temple of Shadows. São discos que você ouve hoje, e pra gente tocar as músicas hoje, todas as vezes que eu subo no palco e vou tocar Acid Rain, Nova Era, Millennium Sun, Angels and Demons, Pedro Fire, são músicas que são difíceis de tocar até hoje. Então, quando eu toco elas bem, assim, fala assim, porra, hoje foi foda, hoje toquei muito bem. Então tem essa cobrança, né? O público tem isso. E mesmo você envelhecendo, né, o público te cobra da mesma forma. Sim. Né? O público, ele não alivia. Se você tá no palco, é porque você tem que dar o seu melhor, ele tem que entregar, exatamente, né? É isso aí. Qual foi a sua primeira música com Angra? Foi Running Alone ou não? Foi Running Alone. Foi a primeira música que eles me deram pra eu arranjar. E a bateria ali foi 100% composição sua, né? Composição minha. Eles me deram a música, eles me deram uma fita cassete na época. Uma fita cassete com guitarra e metrônomo gravado ao vivo, assim, sabe? Naquela e aí, época... em cima daquilo ali que eu compus. Curioso que, assim, naquela época não tinha o que nós temos hoje. Hoje, as pessoas, elas fazem isso também, de certa forma... E elas mandam uma bateria MIDI junto para a pessoa ver mais ou menos como que elas querem a batera. Na sua época não era assim, então você recebeu literalmente só as guias harmônicas, guitarra, ali baixo e tal, só isso que você recebeu? Só recebi guitarra e clique, nem linha de voz tinha. Caraca, porque assim, Running Alone de fato é uma das melhores composições desse álbum. E foi literalmente a sua primeira música
com o Angra. É isso aí. Pra ver o nível técnico. Então, que você já tinha naquela eles época. nunca me pediram naquela época pra tocar Carry On, Nothing to Say, nenhuma das outras músicas. Eles queriam ver o que eu poderia trazer para a banda. O Edu Falaschi falou recentemente que ele está chegando num desfecho da história dele com o Angra, que ele está chegando a um consenso com eles lá, estão acertando algumas coisas. Uhum. Existe a possibilidade, num futuro próximo, de uma turnê daquela versão épica do Angra? Cara, com assim, aqueles Priester? deixa eu só falar assim, ó, o que eles estão acertando São e os o, direitos. e o que o Felipe Andreoli está tentando acertar comigo são a liberação dos direitos autorais das músicas, né? No Rebirth, eu sou coautor da Judgment Day, e no Hunters and Prey, eu sou coautor da música Hunters and Prey e, consequentemente, da Caça e Caçador. No DVD ao vivo, eu sou o autor do drum solo. Então, tudo que o Edu falou e que as pessoas estão entendendo errado foi que estão se acertando na parte autoral. Em momento algum, ninguém falou de reunião, de show, absolutamente nada. As pessoas especulam porque elas querem. O que está sendo falado nesse momento, que é o ano que o Temple of Shadows está fazendo 20 anos, estamos tentando liberar os direitos para que o Angra possa lançar as músicas que tem o nome Achilles Priester, que é um nome reduzido, e lançar as músicas que tem o nome Edu Falaschi, que são os grandes clássicos, né? Sim. Spread Your Fire, Heroes of Sand, Nova Era. Então, assim, eles estão tentando acertar isso. E eu não sei em que pé que tá, mas eu sei que a minha parte, tipo, o Felipe me perguntou algumas coisas, eu falei uma outra coisa, ele falou assim, aqui parece que tá bom, eu acho que a gente consegue chegar num acordo nisso, e parou nisso. O contrato para assinar não veio ainda. Então, assim, o que nós estamos tentando resolver nesse momento é a liberação das obras, porque daí o Edu consegue lançar no Brasil o Temple of Shadows in Concert, que foi o Blu-ray que a gente gravou com orquestra, porque ali tem músicas do Temple of Shadows inteira, né, da obra inteira. Que obra não? Com todos os autores. E aí, o Angra também consegue lançar os produtos deles, vender em obra física e relançar os discos, né? O Rebirth, o Hunters and Prey, Live em São Paulo, o Aurora, o Temple of Shadows, com as músicas que a gente tem participação ali. Então, é isso que está sendo feito. Eu não costumo... eu costumo desejar e viver o momento com coisas atuais. E é isso que está acontecendo. Qualquer outra coisa, eu estaria sendo um especulador. Essa seria a palavra certa. Eu estaria tentando causar uma situação, especular sobre um futuro de alguma coisa que poderia acontecer. Mas isso nunca foi falado. Sim, não nem da parte minha deles. parte Sim. e nem da parte deles. Nem da minha parte e da parte do Edu e nem da parte deles. Acredito eu que é o sonho de todo fã de metal ver essa formação junta novamente um dia. Eu sei. Sim, seria uma realização grandiosa, mas realmente tem que mexer muita coisa aí pra Só que a gente tá hein? ficando velho e cada dia tá sendo mais difícil para tocar essas coisas. E as causas dos rompimentos dentro do universo artístico e musical, elas são cicatrizes que às vezes elas ficam abertas para sempre. E para fechar uma cicatriz dessa, tem que ter às vezes uma pessoa de fora e não os integrantes que passaram por aquela época. As pessoas que entendem do que eu tô falando, elas vão entender. E é somente isso que eu posso falar. Não existe nada, nem para o aniversário do Temple of Shadows, que a gente sabe. Eu gravei o disco em janeiro de 2004, então o período que eu estava gravando as baterias já passou. Eu até fiz post, né, mostrando algumas coisas daquela época e falando. Mas assim, mesmo no ano de aniversário, possivelmente o que eu sei, o que eu e o Edu a gente já falou, é que a gente com certeza a gente vai fazer o show outra vez. Né? O Temple of Shadows com orquestra no formato que está no Blu-ray. E com certeza isso vai acabar culminando, né, com o lançamento
se tudo for acertado entre as duas partes do Blu-ray nacional, que é uma coisa que não aconteceu, que só foi lançado lá no Japão. Interessante. Eu vi bastante a sua evolução, acompanho um pouco de perto. Uma mudança que eu vi daqueles de 2003 para 2016. Eu creio que de lá para cá você mudou e amadureceu ainda mais como pessoa e como profissional. Então, assim, eu creio que hoje essas rugas que existiam em outro tempo já não existem mais. De certa forma. Mas realmente, talvez essa pessoa aí que vai fazer essa conexão entre vocês ainda... Cara, ninguém pode opinar sobre uma coisa que eles não viveram. Você pode até imaginar, você envelheceu, mas você amadureceu, então você vê isso de uma outra forma. Não dá para falar isso. Porque só quem esteve lá nas reuniões do Angra daquela época, só quem passou por aquelas discussões, pelas situações, que sabe o que aquilo afetou na vida de cada um. Entendeu? Então, assim, eu acho muito legal que os fãs queiram um monte de coisas, cara, mas, assim, para a vida das pessoas que estiveram dentro daquela sala fazendo as coisas, aquilo pode ter tido um impacto muito maior do que vocês imaginam. Imagino. Complicado. É. Mas Aquiles, enfim, você tem um workshop daqui a pouquinho aqui em Salto, inclusive, convidar todos vocês aí, vamos lá no workshop do Aquiles hoje à noite aqui em Salto. Ainda tem ingressos disponíveis. Poucos, mas tem, muito poucos. Inclusive, as vendas são muito, muito boas. Sim. Então, desde já eu quero agradecer a sua presença aqui. Sei que você precisa da sua rotina aí para conseguir render lá à noite lá. Isso aí. Quero agradecer ao Aquiles Priester, o Tangerina Studio, que é onde nós estamos hoje. A Pegou, que está nos patrocinando aqui também. Aquiles, muito obrigado pela sua presença. Obrigadão, foi um prazer ter estado aqui. Agradeço muito mesmo e tamo junto então, Aquiles. Estaremos à noite lá no seu workshop e convidar a galera também. Vamos lá pro workshop à noite lá, que vai ser fantástico, com certeza. É isso aí, galera. Obrigadão. Foi um prazer ter estado aqui. Pina, toda a sua equipe. E é isso aí. Hoje à noite temos um grande evento em Salto e vai ser meu primeiro drum show aqui em Salto, aqui na região. Então vai ser um evento muito bacana. Estou feliz de estar aqui.